Fala galera do Tudo Gostoso, eu sou o Gabriel Frazão e tô trazendo para vocês hoje uma receita muito especial de pão caseiro. Pão de qualidade, saboroso e que leva só mais 2 ingredientes, água e óleo. Do seu forno, grãos ancestrais da Vic Bold, fica pronto só em 4 passos e você não precisa ser nenhum especialista para se divertir no processo. É tão prático, mas tão prático, que eu resolvi trazer para vocês uma receita de pão recheado. Vamos lá? Essa embalagem possui 3 sachês aqui dentro. Um com o fermento, outro com a mistura da massa e um terceiro sachê com os grãos. Esses grãos precisam ser hidratados por 2 horas antes da gente começar a nossa receita. Basta abrir o pacotinho, colocar num recipientezinho e aí você vai hidratar com 3 colheres de sopa de água e deixar reservadinho no cantinho aqui por 2 horas. E a gente vai começar primeiro adicionando todos os ingredientes secos em uma vasilha bem grande. Então eu já tenho aqui a mistura da massa, o sachê de fermento, e aí a gente mistura com uma espátula só para incorporar o fermento na nossa mistura de massa. Feito isso, a gente vai adicionar os grãos que já foram hidratados por 2 horas, misturar mais um pouquinho, e aí a gente vai adicionar então a parte líquida, que são os ingredientes que todo mundo tem em casa. Água, aqui tem mais ou menos 1 xícara de água, coloca metade, porque a gente vai colocar aos poucos nessa massa, tá? E óleo vegetal, estou usando 2 colheres de sopa. E a gente vai misturando. Já vou colocar mais um pouquinho de água. A água pode ser que você use mais ou menos água. Eu te dei a medida base da receita, tá? Gente, o segredo é exatamente esse, você ir adicionando a água bem aos poucos. E o bacana dessa receita é que se você seguir o passo a passo como está na caixinha aqui, ela não tem leite, não tem ovos, então é uma receita vegana e completamente livre de conservantes. Olha, a massa já vai formando. Quando a gente conseguir incorporar todos os ingredientes e formar uma massa homogênea como essa, quando a massa tiver nessa consistência, a gente vai passar por uma superfície lisa e limpa para a gente começar a sovar. E como é a sova da massa? É muito simples. Com a massa na superfície lisa e limpa, você vai esticar uma ponta da massa e dobrar sobre ela mesma. E repetir esse processo até ela ficar bem lisinha, que vai levar em torno de mais ou menos 10 minutinhos. Ah, e tem outra coisa. Aqui você pode ajustar a tua massa. Se ela estiver muito seca, você adiciona mais um pouquinho de água, sempre aos poucos. Ou se ela estiver muito pegajosa, você pode adicionar farinha de trigo integral também aos poucos. E vai sentindo como ela vai ficar. Ela deve ficar num ponto que não gruda nos dedos, na mão ou na bancada. Passados 10 minutos, é assim que a massa sovada deve estar. Bem lisinha, macia ao toque. E aí agora a gente vai cobrir com um paninho e deixá-la descansando por mais ou menos 10 minutinhos para a gente continuar então a nossa receita. E aí a gente vai aproveitar esse tempo de descanso da massa para preparar o recheio. A massa já está aqui no cantinho descansando e agora a gente vai preparar o recheio enquanto a massa descansa. 2 tomates maduros, uma cebola branca picadinha, o menor que você conseguir. Aqui tem mais ou menos 50 gramas de azeitona ou meia xícara, azeitona verde, também picadinha. 2 colheres de sopa de orégano, lembrando que o orégano é totalmente a gosto. E agora eu vou misturar isso daqui. Você deve estar se perguntando por que eu não incluí esses 2 potinhos. Aqui tem 100 gramas de presunto e 100 gramas de queijo, mas essa parte do recheio só vai entrar numa etapa mais adiante. Já vou mostrar para vocês. Incorporou os ingredientes, a gente reserva essa mistura e agora a gente vai ver como ficou a nossa massa de pão. Ah, vale lembrar que essa receita é um pouquinho diferente da indicada na embalagem, porque, claro, tem o nosso toque do Tudo Gostoso, já que essa massa é tão versátil. Vamos ver como é que ficou a nossa massa? Passaram uns 10 minutinhos e é tempo suficiente para ela já ficar mais macia, bem fofinha. A gente precisa dividir ela em 2 partes iguais. Uma das partes eu vou deixar reservadinha e a outra a gente vai abrir igual uma massa de pizza, só que num formato mais retangular. Eu vou abrindo aqui na mão mesmo, você não precisa usar rolo de massa
Ó, tem que ficar mais ou menos assim. E aí agora a gente vai rechear a nossa massa. O queijo prato, o nosso recheio de tomate, cebola, azeitona e orégano. E a gente vai finalizar com a metade de presunto. Se você quiser dar mais uma apertadinha. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar isso tudo. E tá pronto o nosso rolinho. Aí agora a gente vai simplesmente cortar esse daqui e repetir o mesmo processo com aquela outra metade de massa que a gente já reservou. Você vai cortar com mais ou menos 2 dedinhos de espessura. Então 2, com corte, 2. Olha, eu já terminei de cortar a outra metade da massa e agora esses rolinhos aqui precisam descansar por pelo menos 50 minutos. Isso vai variar de acordo com a temperatura do teu ambiente. Se estiver mais quentinho, ela vai fermentar mais rápido. Se estiver mais frio, vai demorar um pouquinho mais. E aí, para ela não ressecar, a gente cobre com um pano, borrifa com um pouquinho de água e vamos aguardar ela fermentar. Já passaram uns 50 minutos que a massa está aqui descansando. Vamos ver se ela já está pronta para ir para o forno. E como é que você vai saber? Quando você colocar o dedo na massa, ficar uma marquinha e ela ir voltando bem devagarinho. Significa que ela está no ponto para ser assada. Quando estava fermentando, eu já liguei o meu forno a 190 graus e vou deixar pré-aquecendo por 10 minutinhos antes de colocar a massa para assar. Ah, e tem outra coisa. Se você quiser, nesse momento, colocar alguma outra cobertura por cima do pão, fica a teu critério. Você pode polvilhar um pouquinho de farinha integral para dar um acabamento bonito nele, um pouquinho de orégano. E os meus pãezinhos já estão assados aqui, ficaram 30 minutinhos no forno. Isso vai variar de acordo com a potência de cada forno, de 30 a 40 minutos a 190 graus sempre. E tem que ficar de olho, tá? Para não deixar ele passar. E lembra também de não abrir a porta do forno nos primeiros 15 minutos. Olha, o cheirinho que fica de pão é espetacular, invade a casa inteira. É importante lembrar que os pães do seu forno tem um tutorial completo na caixa, inclusive com um QR Code para você ler com a câmera do celular e te joga direto para um vídeo completo com a receita passo a passo para você matar todas as suas dúvidas. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau!